Olá a todos, sejam muito bem-vindos a Um Brasileiro Automático. Me chamo Alex, sou falante nativo de português, também falo espanhol e italiano. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar o convite para visitar as minhas redes sociais. Ali vai encontrar textos interessantes, curiosidades, explicações, dicas de estudo e muito mais. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, os links estão na descrição deste podcast. Então, vamos começar. Aqui estamos mais uma vez para falar de um tema muito interessante que talvez para você que seja estrangeiro nunca tenha ouvido falar. Mas no nosso tema de hoje iremos falar sobre uma língua que está no Brasil desde antes dos colonizadores. Então, o tema do nosso podcast de hoje iremos falar sobre a língua tupi. Bom, a língua tupi ou idioma tupi é uma língua indígena antiga. Você sabia que muitas palavras em português até hoje são baseadas nessa língua? Mas o que significa tupi-guarani? Ainda existe povo tupi no Brasil? Vamos conferir tudo isso hoje e aprender mais sobre português e Brasil. Bom, idioma tupi ou língua tupi? A língua tupi é uma língua falada por grupos indígenas que habitavam a maior parte da costa do Brasil no século XVI. A língua era muito comum no século XVI, quando os portugueses tentaram aprender a língua na colônia brasileira. Mas aprender era tão complicado e exigia tanto esforço que os portugueses fizeram algo mais simples. Eles decidiram incluir palavras e expressões tupi em seu português. Essa mistura foi chamada de Nyangat, língua geral amazônica ou mesmo língua brasílica. Esta nova língua foi falada pela maioria da população da colônia até o século XVIII. Foi nesse período que o Marquês de Pombal, um nobre muito importante, decidiu que essa mistura entre portugueses e tupis deveria ser proibida. Mas o que significa tupi-guarani? É um conjunto de várias línguas indígenas, é um dos ramos linguísticos mais importantes da América do Sul. Durante a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500, a maioria das tribos indígenas falavam línguas da família Tupi-Guarani. O povo Tupi, como dito anteriormente, podemos dizer que o Tupi foi uma das primeiras línguas oficiais do Brasil. Mas quem eram os Tupis? Bem, eles não eram uma única tribo, com certeza. Podemos dizer que o povo tupi são as tribos que tinham a língua tupi como língua oficial. Por exemplo, tupinambás, tupiniquins, caetés, tamoios, potiguarás, temiminós e tabajaras. Eles viviam principalmente no litoral do Brasil e por isso foram os primeiros a ter contato com os portugueses. Alex, mas a língua tupi, ela ainda existe no Brasil? É uma língua morta? Bom, embora aceitamos que a língua original está morta, não podemos dizer que tudo relacionado a ela também está. Seu descendente de São Paulo
a língua geral de São Paulo, continuou a ser falada no interior até o início do século XX. Nhengatu continua a ser falado até hoje no Vale do Rio Negro, na Amazônia. A língua tupi também está presente no cotidiano dos brasileiros. Você sabia que vários nomes deles ainda são usados na geografia para animais e plantas nativas? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, estados, cidades e nomes de bairros ainda são de origens tupi. Por exemplo, Araraquara, que significa ninho de arara, Guaratinguetá, que significa muitas garças, Jacareí, rio de jacaré, Paquetá, muitas pacas, Sergipe, rio dos siris. E alguns adjetivos e verbos comumente usados, também de origem tupi, que são cutucar, jururu, pereba, pindaíba, toró. Aqui concluímos mais um podcast. A língua tupi, a primeira língua falada no Brasil antes mesmo dos colonizadores. Bom, espero que esse podcast tenha sido de grande ajuda no seu aprendizado da língua portuguesa. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, não deixe de seguir nas minhas redes sociais que estão na descrição deste podcast. Me chamo Alex, espero ver você no próximo episódio de Brasileiro Automático. Nos vemos, tchau, tchau.